Boa tarde. É sempre Tá alto, hein? É sempre um grande prazer voltar a essa casa. Com alegria que eu volto nessa casa. Tô pedindo para ele dar uma baixada porque eu já tenho um tom de voz alta. Acho que agora melhorou. Todo mundo me ouve aí atrás? Bom, antes de fazer o bate-papo de hoje, eu queria fazer uma confissão para vocês. Tenho 55 anos, mês que vem faço 56, e eu descobri que nessa idade eu estou apaixonado, extremamente apaixonado. E estou apaixonado por um homem, bem mais velho do que eu, que tem 2014 anos de existência. Ele nasceu numa tal de Palestina, numa manjedoura. Todo dia que eu acordo, eu agradeço a Ele por Ele estar na minha vida. Todo dia que eu acordo, eu pergunto para Ele o que Ele espera de mim nesse dia. Todo dia que eu acordo, eu peço que Ele tenha paciência comigo. Na medida que eu vou tendo problemas, eu vou tendo dificuldades, eu vou enfrentando desafio no meu dia a dia, Ele sempre está do meu lado. Sempre está do meu lado. Tem certos momentos, apesar de eu ser pesado, que Ele me carrega literalmente no colo. Então eu não sei, eu não consigo viver sem Ele. Parece que Ele é o ar que alimenta meus pulmões, o sol que nos dá vida. E você sabe o que é mais engraçado disso, nesse amor? Minha mulher não tem ciúmes, porque ela comunga do mesmo amor, e eu não tenho ciúmes dela. Lógico que vocês sabem que eu estou falando do nosso mestre, né? Nosso mestre Jesus. E é por Ele e com Ele que todos nós estamos aqui hoje. Porque Ele nos diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dEle, Ele estaria no meio. Então é justo a gente acreditar que Ele está aqui. Se não materializado, mas espiritualmente. Ele está aqui do nosso lado. E Ele está feliz com a presença de cada um de nós nessa casa hoje. Tá bom? Tema de hoje: o fariseu e o republicano. Então, para começar a contar essa história, eu vou colocar um vídeo bem curtinho, tá bom? Tem gente que estava com saudade dos meus vídeos, né? Vamos ver se esses são bons também. Só um minutinho. Tá dando um pau, pessoal. Desculpa aqui, mas vou chamar meu técnico aqui, o Marcelo. Para quem não conhece, é meu filho. Ele não está aparecendo. Na verdade, ele está no pendrive. Bom, a história, enquanto ele arruma, né? Isso faz parte. Como diz muita gente, quando é ao vivo, sempre tem alguns problemas, né? A gente faz umas bobagens, não tem jeito de evitar. O texto de hoje, ele começa, e aí vem a segunda parte, vem a preparação no caso de problemas. Está em Lucas, capítulo 18, item de 9 a 14. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam as dos outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como se esse cobrador de impostos.
Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim que sou pecador. Eu declaro a vocês, esse último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E aí, contra-regra, ajudou? Não. Então vamos lá, vai. Eu te explico. Então, nessa parábola, o que a gente ouve? Que tinha uma pessoa, que a gente chama de fariseu, e vocês devem lembrar em outros textos do Evangelho, que ele fala que o fariseu é aquele que fala assim: façam o que eu digo, mas não façam o que eu falo. É aquela pessoa vazia, aquela pessoa só externamente boa. E nós vamos falar exatamente disso. E por mais estranho que possa parecer, eu quando comecei a preparar essa palestra, eu falei assim: eu não me pareço com fariseu não, né? No máximo republicano. Aí eu fui estudando, eu falei: caramba, eu pareço muito com fariseu. Tem muita coisa que eu faço que eu não deveria agir desse jeito. Então vamos lá, pessoal. No texto de hoje encontramos, e o fundamento disso são 2 tipos de oração. Precisa colocar o cabo? Não precisa. São 2 tipos de oração. A oração do fariseu, que a gente chama de oração egóica. O que é egóica? É cheia de egoísmo, que é uma oração voltada só para si. E a oração do publicano, que a gente vai chamar hoje, vamos dar o título de essencial. Em todas as religiões que nós vamos, todas as religiões, a oração é fundamental e é aceita como uma forma de ligação com o lado espiritual, com a divindade. Então vocês pegam um católico, protestante, o Testemunho de Jeová, você pega religiões orientais, ocidentais, todas elas têm na oração uma forma de conversar, de dialogar com Deus. Então hoje o grande objetivo é entender se nós fazemos a oração de forma correta. Então no Livro dos Espíritos, na pergunta 658, ele fala assim: agrada a Deus a prece, a oração? Sim, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim é preferível a prece do íntimo do que a lida, por mais bela que ela seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada a Deus quando lida com fé, fervor e sinceridade. Então o que ele está dizendo é que nós podemos pegar um livro, podemos pegar uma mensagem qualquer, e ela pode ser a coisa mais linda do mundo, mas para Deus o que vale? Se nós fizermos essa oração do coração, que represente aquilo que nós realmente pensamos, tá? No homem egoísta, fútil e orgulhoso, do qual eu também sou, ela só terá valor, significar de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Ou seja, mesmo nós sendo egoístas, fúteis, se nós num determinado momento fizermos uma oração de uma maneira honesta, ela tem valor aos olhos de Deus. Sempre vai ter. Não foi dito que Deus olha as nossas intenções? Ele conhece as nossas intenções, a sinceridade do nosso coração, o que nós estamos sinceramente desejando ou querendo naquela oração. Tudo bem? 3 tipos de oração nós temos: oração de agradecimento, oração que é um pedido, oração que é louvor. Eu agradeço a Deus pelas coisas que eu tenho na minha vida, eu peço a Deus por aquilo que me falta ou que eu gostaria de ter, e eu louvo a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela presença dele na minha vida. Em Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer assim: quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas da rua, para serem vistos pelos homens.
Em verdade eu vos digo que eles já receberam o seu galardão. Então o que acontece? Quando a gente ora para que os outros vejam que nós estamos orando, e as pessoas olham para nós e dizem assim: nossa, olha como ele fala bonito, olha como ele se expressa bem, olha como ele demonstra o amor dele a Deus. O que nós estamos recebendo? Já honrarias do mundo. Então nós não temos necessidade de receber honrarias de Deus, porque o nosso intuito é o orgulho, é de aparecer perante as pessoas e dizer: olha como nós somos fiéis a Deus. Aí Jesus vai completar: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e Ele te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muitos falares serão ouvidos. O que é ir aos seus aposentos? Será que a gente se trancar num quarto, numa sala, ficar escondidinho lá? E eu pensei muitos anos isso. O que é o aposento? É o nosso interior, é nós irmos para dentro de nós, nós nos concentrarmos, buscarmos o nosso íntimo, do fundo do nosso coração, tentar entender nossas falhas, nossos erros, as nossas verdadeiras necessidades. Então, quando se fala em ir para o aposento, não é um local físico, é um local de dentro de nós. Jesus conclui: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vocês pedirem. Deus sabe tudo o que nós precisamos. Deus sabe de todas as nossas necessidades, Deus sabe de todas as nossas deficiências, Ele sabe de todas as nossas falhas, inseguranças. Então, antes de a gente abrir a boca, Deus já conhece os nossos pensamentos. Ah, mas se Deus conhece os meus pensamentos, por que eu tenho que pensá-los e pedir a Deus? Porque Deus quer que nós exerçamos a nossa humildade. Deixar de ser orgulhosos. Deixar de se sentir autossuficiente. Saber que nós precisamos de Deus. Então, quando nós vamos para o nosso aposento interno e a gente começa a pensar o que realmente a gente quer, Deus já está intervindo, Ele já está com a gente, nós já estabelecemos uma ligação com Ele. Jesus, no texto, Ele separa muito bem a oração entendida como fruto da hipocrisia, como é do fariseu. Porque o fariseu, eles chegavam nas praças públicas, chegavam nos templos e diziam: olha, eu sou bom, eu sou honesto, eu sou correto, eu sou temente a Deus, não sou que nem aquele cara que está ali do meu lado, não. E aí vem o publicano, no nosso exemplo, que era um cobrador de impostos, que era considerado um povo, um pessoal também não muito bom, que chega lá e fala: eu não consigo nem olhar para cima, nem olhar para Deus, eu não sou merecedor disso. Porque muitas vezes nós vamos ter dificuldades, muitas vezes nós vamos ter problema, e aí a gente vai fazer de tudo para não reconhecer que nós somos o responsável por aqueles problemas, que nós criamos aquelas situações. Nós temos muita dificuldade de exercer a nossa humildade. Então, essa mudança interior é o primeiro passo para o exercício do relacionamento direto com Deus. Então, esses fariseus, eles tinham muitas atitudes exteriores. E nós temos, guardadas as devidas proporções, centenas, milhares de fariseus no mundo. Isso aparece nas nossas casas espíritas, nos cultos de forma geral, nas missas. Aparece nas reuniões, nos centros, em tantos outros lugares onde há uma aglomeração de pessoas.
onde as pessoas querem se envaidecer, mostrar para os outros que tem mais conhecimento, que é mais moralmente elevada. Isso temos em todos os lugares, na nossa casa, no nosso trabalho. E Deus não gosta das orações com os lábios. Ele quer as orações com o coração, que venha de dentro da gente. Então essas preces a gente diz que são preces vazias de significado, porque não há nenhuma comunhão entre a pessoa que ora e o Criador. Esse tipo de prece não gera nenhuma relação de sintonia e afinidade com Deus, com Jesus e com os mentores da nossa casa, dos nossos mentores, porque não tem significação nenhuma, não tem uma relação. Eu já falei para vocês que Deus só tem uma sintonia. Quem varia a sintonia somos nós. Na medida que nós nos elevamos em sintonia, nós estamos mais próximos de Deus. Então depende sempre de quem? Das nossas atitudes, de nós. Tá? E aí ele vai dizer assim: orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não se assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vocês precisam. Eu lembro de uma história, isso é uma história, não é história, no século XV, tinha um missionário que ele percorreu o Brasil todo de navio a pregar, logo depois que o Padre Anchieta veio, a pregar falando sobre a religião, falando sobre Deus na vida das pessoas. E ele foi numa determinada aldeia e as pessoas chegaram e falaram: olha, nós não sabemos rezar. Então ele ensinou o Pai Nosso, ensinou outros tipos de oração e ele foi embora. Quando ele voltou, uns meses depois, ele avistou novamente aquela aldeia e as pessoas que estavam lá, felizes de vê-lo, falaram assim: olha, o padre está chegando. Só que eles estavam num desespero interno muito grande, porque eles tinham esquecido como é que o padre tinha orientado eles a rezar. E na medida que o padre foi chegando, as pessoas começaram a se dirigir a eles, gritando, andando em cima das águas e dizendo assim: padre, padre, como é a sua oração? Nós esquecemos da sua oração. Aí ele percebe que o valor não estão nas palavras, mas estão nas atitudes, nos sentimentos que a gente coloca nela. Então nós podemos orar 10 horas, 2 horas, tem gente que faz vigília a noite toda de oração. Não que isso seja errado, mas aos olhos de Deus, o que vale não é o sacrifício físico de você estar lá 10, 12 horas rezando, mas é o seu sacrifício interno. Nós vamos ver a questão da transformação. Então nós vamos entrar em sintonia com Deus se nós agirmos como pessoas boas, como pessoas honestas. Porque Deus é pureza, é honestidade. Então não é orar muito, é orar com qualidade. Tem uma parte do Evangelho que diz assim: tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Vocês lembram dessa parte? Então quer dizer que, como Jesus não mentia, se eu chegar para Jesus e falar assim: Jesus, olha, eu quero ganhar na loteria, eu quero que minha saúde fique boa, eu tenho o direito de pensar que eu vou receber isso? Vou falar uma coisa para nós: não. Só se nós tivermos méritos, porque Deus é justo. Se a gente só pensar desse lado, nós estamos agindo como se fosse uma fé cega. Dentro da nossa doutrina, nós dizemos que a nossa fé não é cega, que nós acreditamos com base na razão. Porque Deus, Ele não é um interventor, alguém que vai chegar, um espírito que vai chegar toda hora e vai intervir nas pessoas. Você já deve ter ouvido falar que Deus respeita o livre-arbítrio. E não vem aqui e exige que nós façamos coisas que a gente não queira. Ele não faz isso. Isso quem faz é o ser humano. O ser humano, na maioria das vezes, exige que o outro faça do jeito que ele quer. Deus não. O Deus nos dá a inteligência e a capacidade de saber o que é certo e errado.
Então, oração não é fruto do fanatismo. Muitos de nós oram falando assim: eu estou com um problema no emprego, eu estou com um problema de saúde, eu vou pedir a Deus para que Ele me libere desse problema. Só que quando a gente estava na espiritualidade, nós falávamos assim: eu quero ir para aquela casa, quero vivenciar naquela família, eu sei que não vai ser fácil, mas isso vai ser bom para mim, eu vou passar por provas que são merecedoras, eu quero ter uma doença séria, sofrer numa cama 4 ou 5 anos, porque eu sei que isso vai ser um resgate para nós. Aí quando a gente vem aqui e tem uns problemas, o que a gente faz? Deus me livra disso. Aí eu vou lembrar a passagem de Jesus quando Ele estava na cruz. Ele falou: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a sua, Pai. Então a oração nossa, ela tem que gerar harmonia com Deus. E quando a gente não consegue alcançar isso e a gente pede, a gente começa a achar que Deus é injusto. Quantas pessoas nós já encontramos por aí que diziam assim: eu não acredito mais em Deus, eu estou passando necessidade, eu estou com um problema e Deus não me ajuda. Vocês já ouviram essa história por aí? Ó, eu vou dizer uma coisa para nós, hein? Dentro das casas religiosas também existe esse conceito, porque se acha que Deus tem que dar tudo na nossa mão. Então, o que Jesus quer, o que Deus quer? Que nós meditemos quais são as razões que nos levaram a estar no estágio que nós estamos. E quando a gente ora de coração, vem Deus, vem Jesus, vem toda a espiritualidade para nos ajudar. Vem para nos ajudar. Que magnífico isso! São João diz assim: não peço que tire do mundo o mal, mas que me ajudem a entendê-lo. Não é o que eu falei para vocês agora? Deus quer que nós façamos a nossa parte. E aí, vocês já ouviram falar em orar e vigiar, né? Muita gente fala: vamos orar e vigiar. O correto é vigiai e orai. Porque através da vigia, da meditação, nós conseguimos entender quais os problemas que nós estamos passando, quais as dificuldades que nós estamos enfrentando. O que Deus quer que faça é que a gente saia, deixa de ser o homem velho para ser o homem novo. Ele quer que nós mudemos os nossos comportamentos. Ele quer que nós sejamos autênticos nas nossas convicções. Ele quer que nós vamos buscar dentro de nós e dizer assim: olha, eu sou egoísta, eu sou falho, eu tenho medo. E que a gente chegue à conclusão que sem Deus nós não fazemos nada. Nada nós não fazemos. Mas que com Deus a gente pode fazer tudo. Então, quando a gente fala dessa parábola, o fariseu e o republicano, é porque o fariseu ele achava que ele não precisava de Deus. Ele achava que ele simplesmente se bastava. E nós precisamos tanto de Deus. Nós temos uma necessidade tão grande dele. Mais do que o ar que a gente respira. Mais do que o ar que a gente respira. Então até quando nós vamos agir como se não precisássemos dele? Até quando que nós vamos achar que as coisas vão evoluir sem a presença dele na nossa vida? Até quando nós vamos tomar somente atitudes externas, aparentemente boas? Até quando? Deus quer que nós oremos sim, mas que oremos com aquilo de mais bom, mais louvável que tem dentro da gente. E podem acreditar, todos nós temos uma essência divina, porque fomos criados por Deus, a nossa origem é Deus, então nós temos uma essência divina. O que Ele quer é que a gente vá buscar essa essência dentro de nós, que a gente vai buscar o amor, a compreensão, a paciência, e traga lá do fundo,
Traga à tona. Aí a nossa oração vai ser agradável a Deus. O que adianta eu pedir as coisas a Deus se eu não estou na mesma sintonia que Ele? O que adianta eu falar com um Deus de amor pleno se eu propago a inveja, se eu propago o egoísmo, o orgulho? O que adianta? Nós só vamos ser atendidos por Deus se nós estivermos na mesma sintonia que Ele. Só na mesma sintonia. A gente pede muitas vezes para a nossa saúde, né? Que Deus poderia dar uma mãozinha, cuidar dos meus problemas de estômago, podia resolver meus problemas de mal-estar, dor de cabeça. Aí eu aprendi uma coisa. Vocês querem saber como a gente melhora a nossa saúde, sinceramente, dentro da oração? Ninguém quer saber, né? A nossa saúde física depende da nossa saúde espiritual. Ponto. Não tem discussão isso. Se a nossa saúde espiritual não estiver boa, a nossa saúde física fica todos os dias pior. Não tenho dúvida disso. Partindo desse princípio, para que eu possa recuperar ou manter a minha saúde, eu preciso estar bem espiritualmente. Não é lógico? E como eu faço isso? Praticando coisas boas, praticando coisas saudáveis. Joana de Ângeles diz que nós somos filhos da luz e que a ela nós voltaremos. Ou seja, nós somos filhos de Deus, que é luz plena, e a Ele um dia nós vamos voltar. E que todos nós temos luzes dentro da gente. E na medida que a gente tira o egoísmo de nós, na medida que a gente elimina as coisas que não são boas, essa luz cresce. Essa luz expande, essa luz contamina as outras pessoas. Então é muito comum quando a gente pega líderes, entre eles o maior Jesus, que trabalharam afincamente para as coisas boas, para a caridade, e a gente olhar para eles e falar, isso é um ser de luz. E aí nós vamos observar que esses seres de luz não têm quase egoísmo, com exceção de Jesus que não tinha nada. Nós vamos observar que esses seres de luz não têm orgulho, que eles amam as pessoas indistintamente. Não importa se é pobre, se é rico, se é gordo, se é feio, se é católico, se é espírita. É um filho de Deus. É isso que vale. Então, na medida que nós tiramos essas coisas ruins da gente, quer dizer, os nossos comportamentos de nível inferior, a nossa luz resplandece, ela cresce, transporta-se para o perispírito nosso, que nos melhora a nossa saúde física. Fácil. Fácil falar, né? Mas esse é o conceito principal que nós temos que ter em mente. A nossa saúde física só vai ser boa se espiritualmente nós estivermos trabalhando para o bem geral, não só o nosso. É lógico que a oração nos ajuda muito, porque quando a gente está descontaminado pelo orgulho, pela vaidade, e nós já somos seres de luz, a nossa relação com Deus se torna mais fácil. Nós criamos um canal de relacionamento com Ele, sem obstruções às nossas inferioridades. Então aí eu vou orar para Deus e vou pedir, Deus, eu na minha infinita limitação, nos meus infinitos erros, nas minhas inseguranças, eu me coloco nas suas mãos, pedir que me ajude, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou tentando dia a dia ser um pouquinho melhor, um pouco menos egoísta, um pouco menos orgulhoso. Eu estou fazendo a minha parte, ó Pai.
porque Deus sempre nos ajuda, mas quem tem que abrir a porta somos nós, é de dentro para fora. Da mesma maneira que a gente ora para uma pessoa, vamos supor que uma mãe tem um filho que seja drogado. E ela já conversou com ele, já explicou que ele está errado, já tentou ajudar e nada. Não é o momento dele, ele não quer sair disso e a mãe sofre. Aí o que ela vai fazer? Ela, do fundo da alma dela, ela vai rezar para que o filho dela encontre o caminho. Essa mãe, ela está gerando luzes de amor. Mesmo que essa luz, nesse primeiro momento, não penetre naquela pessoa, no filho dela, fica circundando o perispírito da pessoa, para na primeira oportunidade entrar. Só quem tem que abrir a porta é o filho dela. Vocês lembram quando André Luiz estava no umbral e as pessoas diziam assim: não, mas você está aqui porque você foi suicida. Ele falava: eu não me suicidei não. Durante muito tempo, não se sabe quantos anos, ele ficou ali no umbral e as pessoas diziam: ele não suicida. E ele falava: eu não mereço estar aqui. Só que num determinado momento, André Luiz fez uma oração. Ele chegou para Deus e falou assim: me ajuda, de coração, me ajuda, Pai. Eu não entendo porque eu estou aqui. Me ajuda, me tira daqui. Aí o que aconteceu? Anjos espirituais vieram resgatá-lo. Assim como Deus faz com a gente todos os dias. O que André Luiz fez? Foi humilde. Ele reconheceu suas limitações. Ele reconheceu os seus erros. E é isso que Deus quer da gente. Então, se nós conseguimos no dia a dia tentar sermos os mais corretos possíveis, a nossa sintonia com Deus, ela é muito grande. Deus vai estar muito próximo da gente, vai estar do nosso lado. Jesus Cristo, quando esteve aqui, e a gente sabe que Ele é o grande exemplo, o que Ele dizia? Quem me vê, vê o Pai. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Não seria legal um dia a gente poder dizer: olha, quem me vê, vê a Deus, porque eu e Deus somos um. Tudo bem que não vai ser para agora, né? Ainda vai demorar um pouquinho, mas é possível. Isso é real, não é ficção. Muitas pessoas pedem a Deus em oração dinheiro. Vamos fazer assim: quem nunca pediu a Deus em oração e dinheiro? Eu pedi um monte de vezes. Na loteria, então, toda vez que eu fazia a minha fezinha, eu falava assim: Deus, me ajuda. Mas eu aprendi que a gente tem que pedir a Deus é sabedoria. Apenas sabedoria. Deus jamais vai nos dar nada que não seja para o nosso benefício. E se eu pedir na outra encarnação para ser pobre, morar numa favela, passar por dificuldades financeiras e saúde, porque na outra eu fui rico e não aproveitei. Então, como expiação, eu estou pedindo para isso. Outro dia eu estava fazendo uma palestra num centro, uma menina levantou a mão e falou assim: agora eu descobri porque eu sou assim na minha vida. Então, Deus é justo demais, pessoal. Ele não quer o nosso comportamento como fariseu, falar uma coisa e viver outra. Ele não quer isso. Ele está numa torcida danada para a gente, para que a gente abra a fresta do nosso coração e deixa Ele entrar. Deixar Ele entrar na nossa vida. Mas Ele não entra onde tiver o orgulho, a vaidade, onde tiver coisas ruins, porque não faz parte da sintonia dEle. Só depende da gente. A gente vem na casa espírita hoje para ouvir uma palestra, mesmo que ela não seja lá grande coisa,
Mas é uma oportunidade que Deus está dando para nós, para que nós nos conscientizemos de alguma coisa que de repente nós não estamos fazendo certo. E essas oportunidades Ele dá todos os dias na nossa vida. Então, quando a gente pensa que a gente tem que meditar sobre a nossa vida, não é se fechar num quarto, não é reservar um espaço, são todos os momentos da nossa vida. Tudo que nos acontece, nós temos a oportunidade de meditar por que isso está acontecendo. E além disso, nós temos a nossa doutrina que ajuda muito. Na doutrina a gente tem todas as explicações que a gente precisa. Todas, pessoal. Morte, desencarne, temos explicação para a dor, para o sofrimento. Nós temos explicação para tudo. E só Deus é capaz de nos consolar em todos os momentos da nossa vida. Se alguém chegar aqui e tiver um problema de saúde sério, e eu falar para essa pessoa, fica tranquilo, eu vou te dar 200 mil reais e seu problema vai embora. Acontece isso? Vai resolver o problema dela de insegurança, de medo? Não. Pode ser que ela pague as dívidas. Conhecem algum bem material que seja capaz de nos ajudar perante uma traição? Há uma saudade. Estou com uma saudade danada de alguém, de um amigo, de um filho. Consegue? A gente consegue enxergar alguma coisa que não seja Deus? Se nós estamos com problemas, com dificuldade, dinheiro nenhum, espiritualmente falando, resolve. Mas se a gente se ajoelhar perante a Deus, abrir o nosso coração com toda a sinceridade da nossa vida e dizer, me ajuda, não me desampara, eu confio em você, eu preciso de você. Tenho certeza que as dificuldades serão mais brandas e que nosso caminho não vai ser tão pedregoso. Nós vamos fazer como se estivéssemos voando nas asas de Deus, em paz, e só depende da gente. Então, hoje essa lição que eu tentei passar para vocês tem que nos fazer refletir diariamente sobre as nossas atitudes. Se o que nós estamos fazendo é honesto, se o que nós estamos fazendo é sincero. Porque as pessoas podem não saber se nós estamos sendo honestas ou não, mas Deus sabe. Então, quando nós fizermos alguma coisa para alguém, nós temos que pensar assim, ele tem uma essência divina dentro dele. Deus está vendo se nós estamos sendo corretos ou não. Vamos encher a nossa vida de paz, de amor, com a presença de Deus. E esse amor ninguém tira o amor de Deus de nós, nem o ladrão, nem a traça, nem a ferrugem. Esse amor de Deus é eterno. E Ele está de braços abertos, dizendo assim, Nestor, abre o seu coração, me dá uma chance de estar na sua vida. Eu quero ficar na sua vida. Me aceite. É isso que Ele está dizendo para cada um de nós. E quando a gente faz isso, a nossa alegria é infinita. A gente acha que pode tudo, né? São Paulo dizia assim, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque a presença de Deus está na minha vida. E ele sentiu isso. Ele teve dificuldades, teve problemas, ele foi perseguido, ele cometeu erros, ele lutou todos os dias da vida dele para ser autêntico. Façamos então, vamos para casa. Normalmente quando a gente vai para casa, passa umas 2 horas, a gente não lembra mais de 10% do que o expositor fez. Ainda bem, né? Porque às vezes esquece as nossas falhas. Mas não vamos esquecer de apenas um detalhe. Somos seres de luz, essência divina. Viemos de Deus de luz e um dia nós vamos voltar para Ele.
O tempo que vai demorar esse percurso depende de cada um de nós, somente de cada um de nós. Que assim seja.